Boa noite. Boa noite. As mortes por Covid caem mais de 70% em relação a junho. A Fiocruz retoma a distribuição de AstraZeneca depois de 2 semanas. Com o avanço da vacinação, o setor de serviços cresce pelo 4º mês seguido. A queda de um avião mata o piloto, o copiloto e uma família de 5 pessoas. 6 presos com direito à saída temporária morrem num acidente na Rio-São Paulo. Bombeiros tentam evitar que o incêndio atinja o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolve ao governo a MP que dificulta a remoção de fake news das redes sociais. O Rei Pelé tem alta da UTI após a retirada de um tumor no intestino. E Gabriel Medina é tricampeão mundial de surf nos Estados Unidos. O Jornal Nacional está começando. O Imperial College de Londres anunciou hoje que a taxa de transmissão do coronavírus no Brasil caiu de 0,92 para 0,81 esta semana. Isso quer dizer, em tese, que cada 100 pessoas infectadas transmitem o vírus para outras 81. Desde 29 de junho, a taxa está abaixo de 1, o que indica uma desaceleração da transmissão do vírus. E com o avanço da vacinação, as mortes por Covid caíram mais de 70% desde junho. A Covid bateu 2 vezes na porta da Elis. A primeira vítima foi o marido, que ficou 14 dias isolado no quarto. Meses depois, ela e o filho Guilherme também ficaram doentes. Elis já tinha tomado a primeira dose da vacina e escapou da internação. A primeira coisa que a médica me disse era: Elis, fica muito tranquila porque você tomou a primeira dose da vacina. Porque com a primeira dose você já tem uma proteção infinitamente maior do que as pessoas que não tomaram a primeira dose. Evitar mortes, a missão mais importante das vacinas contra a Covid. E um levantamento da Universidade de Oxford, no Reino Unido, mostra que os óbitos causados pela doença no Brasil caíram 77% nos últimos 3 meses. No dia 13 de junho, o Brasil registrou 1.999 mortes na média móvel de 7 dias. Era o segundo país onde mais se morria de Covid, atrás apenas da Índia, com média móvel de 3.588 mortes. Os últimos dados disponibilizados pela universidade são de ontem. O Brasil teve 465 mortes na média móvel de 7 dias e caiu para a 5ª posição do ranking. Enquanto isso, o índice de vacinação completo da população saltou de 11% para 34%. Paola Minopre, diretora da plataforma científica Pasteur da USP, diz que a explicação está aí. O que mostra para a gente muito claramente é que a campanha de vacinação que nós estamos fazendo, não só o Brasil, mas o mundo, tem funcionado. Ou seja, as vacinas que estão sendo aplicadas, quaisquer que elas sejam, nos protegem contra ter uma infecção grave, a severa, e com isso diminui o número de mortes. O levantamento também mostra que nos Estados Unidos a situação é inversa. O país voltou ao topo do ranking de mortes provocadas pela Covid. Natália Pasternak, do Instituto Questão de Ciência, diz que, mais uma vez, o motivo está na vacinação. Os Estados Unidos passam por uma situação muito peculiar e muito triste. Sobram vacinas, mas existe uma recusa de grande parte da população em se vacinar, principalmente em alguns estados americanos. Mas atenção, gente, a queda nos números da Covid não dá passe livre para ninguém. Todos os brasileiros, inclusive os que já completaram o esquema de vacinação, precisam continuar firmes no uso da máscara e nas medidas de higiene e distanciamento social. A circulação do vírus é óbvio. Durante ainda um bom período, nós ainda vamos usar as máscaras e é tudo uma questão de bom senso. Se não há circulação de vírus, não há novas variantes. Se nós usamos máscara, nós protegemos contra a circulação do vírus. As especialistas também afirmam que agora
é fundamental que a vacinação avance de forma constante e rápida. Se a gente não vacina com a segunda dose, se a gente tem uma grande inadimplência de segunda dose, seja por causa de pessoas que não voltaram para se vacinar, ou porque não temos doses em número suficiente para oferecer, para vacinar rapidamente com a segunda dose, então a gente corre o risco dessa variante Delta se espalhar mais e da gente ter uma reversão desse quadro positivo que a gente está observando agora. Depois de 2 semanas de interrupção, a Fiocruz voltou a distribuir doses da AstraZeneca. A primeira remessa é de 1.700.000 doses da Oxford AstraZeneca. 50 mil ficam no Rio de Janeiro e o restante vai para o Ministério da Saúde, que fará a distribuição para os outros estados. A Fiocruz encerrou o mês de agosto com a segunda menor quantidade de vacina fornecida ao Programa Nacional de Imunização. O auge da produção foi em maio. De lá para cá, ela veio caindo mês a mês. A Fundação Oswaldo Cruz ficou 2 semanas sem distribuir a vacina da Oxford AstraZeneca. A produção parou por falta de matéria-prima. O IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, que vem da China, não chegou no prazo esperado, segundo a Fiocruz. E o resultado foi falta do imunizante para a segunda dose em muitas partes do país. Pelo menos 100 cidades brasileiras ficaram sem a vacina, segundo a Confederação Nacional de Municípios. Essa foi a primeira vez que a distribuição foi interrompida desde que a AstraZeneca começou a ser produzida no Brasil, em março. É importante salientar que não é uma operação trivial, né? A gente tem muitas intercorrências de matéria-prima, de voos cancelados, enfim, um processo muito complicado. Mesmo com a primeira entrega só acontecendo no meio de setembro, a Fiocruz mantém a previsão de distribuir 15 milhões de doses este mês, um aumento de 31% em relação a agosto. Para isso, promete outras 2 entregas ainda esta semana. A gente fazia uma vez por semana para ter um planejamento melhor, mas é possível que semana que vem a gente mantenha. Essa semana a gente está prevendo 3 entregas e semana que vem talvez um regime assim, para que a situação se normalize o mais rapidamente possível. A Fiocruz reforça que até dezembro a produção do IFA nacional e a chegada de mais matéria-prima importada devem garantir a regularidade na distribuição. A gente espera, com esse projeto, ganhar uma independência para que essas intercorrências sejam cada vez menores, para que a gente tenha maior domínio do processo produtivo como um todo. Vamos ver os números reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Alain, boa noite. Boa noite para você, para a Renata, boa noite a todos. E a gente começa aí pelos dados da vacinação. Em 24 horas, olha só, a primeira dose, 629.712. Segunda dose ou dose única, 1.283.683. E dose de reforço, 51.351. Somando tudo isso, total do dia, pouco menos de 2 milhões de vacinados. Até agora, mais de 139 milhões de brasileiros receberam a primeira dose, o que dá 65,29% da população. Mais de 75 milhões estão completamente vacinados, ou 35,43%, e a proteção máxima da vacina só vem 2 semanas depois da segunda dose ou da dose única. A dose de reforço foi aplicada em 156.920 pessoas, 0,07%. No mapa, os estados mais adiantados na vacinação completa aparecem em verde escuro e os 5 primeiros estão aí em destaque. Agora, os números da pandemia. De ontem para hoje, o país registrou 709 mortes por Covid. O total é de 587.847 vítimas. Nas últimas 24 horas, foram confirmados 12.672 novos casos, totalizando aí mais de 21.017.000. A média de casos tem queda de 33%, são 15.165 novos casos por dia. A média de mortes se mantém com tendência de queda na comparação com 2 semanas atrás, é uma redução de 19%, são 520 mortes por dia em média. Mas há um aumento em relação aos últimos dias. Depois de 6 dias abaixo de 500, a média passou desse patamar. O Rio de Janeiro, que não divulgou dados ontem, hoje atualizou os números, mas avisou que o sistema do Ministério da Saúde está instável e que há defasagem. Já o Ministério informou que não foi identificada nenhuma indisponibilidade no sistema. Eu conversei com os epidemiologistas Diego Xavier e Pedro Alau. Eles disseram que ainda é cedo para tirar conclusões.
é preciso esperar mais alguns dias para saber se houve ou não reversão de tendência na média de mortes. 5 estados registram alta na média de mortes. Rondônia e Rio Grande do Norte tiveram os maiores aumentos. Em estabilidade são 9 estados. 12 estados e o Distrito Federal têm queda. Maiores reduções em Sergipe e no Maranhão. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Bonner, Renata. Obrigada, Alain. Nos Estados Unidos, alguns dos musicais mais famosos da Broadway reestreiam hoje em Nova York depois de 1 ano e meio. Além do uso de máscara, os teatros vão exigir comprovante de vacinação para pessoas com 12 anos ou mais e teste negativo para crianças menores de 12 anos ou adultos que não possam ser vacinados por motivo de doença. No mês de julho, o setor de serviços aqui no Brasil teve o 4º desempenho positivo seguido. Com crescimento de 1,1%, ele alcançou o nível mais alto desde março de 2016. Os serviços prestados às famílias, como hotelaria e restaurantes, tiveram alta de quase 4%. O avanço da vacinação e a maior circulação dos brasileiros contribuíram com o resultado. Apesar disso, essas atividades ainda estão abaixo do patamar pré-pandemia. E para a retomada da economia brasileira, a recuperação do setor de serviços é muito importante, mas tem ocorrido de forma desigual. Se os serviços são o motor da economia, o emprego também precisa arrancar, mas não tem sido na mesma velocidade. É que as atividades com mais peso na reação até agora têm a ver com internet, tecnologia e entregas. São parte da vida online, que levou embora muitos clientes do restaurante nesse centro financeiro de São Paulo. Por causa do home office, os funcionários estão com pouco serviço por aqui. Sim, ainda tem um pessoal em casa porque o movimento ainda não voltou aquela capacidade que a gente trabalhava. Outros a gente transferiu para outras empresas nossas para não ter que dispensar, né? Em 2019, antes da pandemia, o setor de serviços empregou 70,9% da nossa força de trabalho, incluindo as vagas no comércio. E havia espaço para os menos escolarizados, para quem as portas se fecharam. São justamente as atividades presenciais as que mais precisam de gente para trabalhar e que estão demorando um pouco mais para reagir. O grupo de serviços prestados às famílias, que inclui os restaurantes, está se recuperando, mas é o único dos 5 analisados pelo IBGE que ainda não voltou ao que era antes da pandemia. A queda é de 23,2% em relação a fevereiro do ano passado. O serviço da família, sem dúvida nenhuma, revelam, de um lado, mudanças microeconômicas, né, como novas formas de se consumir esses serviços, mas também revelam, em alguma medida, a fraqueza do consumo, né? A gente tem visto aí indicadores de renda, ou mesmo a massa salarial, muito baixa, né? O que, em alguma medida, se reflete também nos serviços propriamente à família, num patamar fraco. Se as famílias seguram os gastos, os empresários também têm medo de investir no negócio. A grande questão é que a gente ainda vive um cenário de muita incerteza. Então, as contratações iniciais acabam sendo muito mais contratações temporárias, contratações informais. Para ter realmente uma recuperação mais forte do mercado de trabalho, uma recuperação robusta, precisa não só uma recuperação do setor de serviços como um todo, mas também um ambiente de negócios mais tranquilo. Essa segurança, o controle da pandemia e o avanço da vacinação é que vão trazer os turistas para os hotéis, os funcionários de volta para os escritórios e para os restaurantes. Eu estaria mentindo para você se eu fosse falar assim, eu consigo deixar a equipe toda que era antigamente registrada trabalhando ainda. Não tem um movimento para tanta gente ainda. Esperar chegar a vacina para todo mundo para poder trazer a equipe de volta tarde, manhã, noite, aí bonitinho, para poder trabalhar direitinho. A seguir, o presidente do Senado rejeita e devolve ao governo a MP que dificulta a remoção de fake news de redes sociais. 6 pessoas morrem num engavetamento na Rio-São Paulo. A queda de um avião mata os pilotos e uma família de 5 pessoas. A queda de um avião em Piracicaba, no interior paulista, matou os 2 tripulantes e uma família de 5 pessoas. As imagens feitas por celular mostram a decolagem do avião modelo King Air 250, partindo do aeroporto de Piracicaba pouco antes das 9 da manhã, com destino ao Pará. Mas 15 segundos depois, o bimotor perdeu altitude, caiu sobre um barranco e explodiu.
Foram apenas 2 quilômetros do aeroporto até a área do Parque Tecnológico, que ficou em chamas. Ele estava muito baixo. Aí aqui do lado da construção, ele virou de lado. E a gente achou estranho. Aí deu aquele impacto. Os 7 ocupantes do avião morreram. Celso Silveira Melo Filho era acionista da Cosan, uma das maiores empresas de produção de álcool do mundo. Ele tinha 73 anos. A esposa, Maria Luísa Silveira Melo, tinha 71. No avião estavam 3 filhos do casal. Celso Meneghel Silveira Melo, de 46 anos, Camila Silveira Melo, de 48, e Fernando Silveira Melo, de 46 anos. Além do piloto Celso Carlone, 39 anos, e do copiloto Giovanni Gulo, de 24. Agentes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, vieram até o local da explosão para colher material para a investigação que vai apontar as causas do acidente. Segundo o CENIPA, não há prazo para a conclusão dos trabalhos. Segundo um funcionário do hangar do aeroporto de Piracicaba, o bimotor fabricado em 2019 e com capacidade para 8 pessoas, incluindo o piloto e copiloto, tinha acabado de passar por revisão. E a ANAC confirmou que toda a documentação do avião estava em dia. A polícia científica foi ao local do acidente. Em nota, a Cosan lamentou a morte do empresário Celso Silveira Melo, da família dele e dos pilotos. Também em São Paulo, 6 pessoas morreram e 7 ficaram feridas num engavetamento na Via Dutra. O acidente foi no trecho de São José dos Campos, a 90 quilômetros da cidade de São Paulo, e envolveu 4 veículos. Segundo a polícia, o trânsito estava pesado. O caminhão e o carro pararam, mas o ônibus não conseguiu e prensou o carro na traseira do caminhão. Passageiros do ônibus pularam pela janela e tentaram socorrer os ocupantes do carro, mas logo depois começou um incêndio. As 6 pessoas que estavam dentro do carro morreram. A identidade delas ainda precisa ser confirmada, mas de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, um motorista teria ido buscar presos que estavam em saída temporária, um benefício dado em vários períodos do ano a detentos que já cumpriram parte da pena. Eles teriam acabado de deixar penitenciárias da região. O ônibus tinha sido fretado por parentes de presos e levava para a cidade de São Paulo detentos que também estavam em saída temporária. 7 passageiros ficaram feridos. Até ser debelado o fogo, nós tivemos que interromper o trânsito dos dois sentidos, mesmo porque havia risco de explosão. A interdição durou cerca de 2 horas e o congestionamento chegou a 12 quilômetros. Bombeiros estão tentando impedir que o incêndio no nordeste de Goiás avance em direção ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. No terceiro dia de trabalho, as equipes ainda se esforçam para combater o fogo nas serras da Chapada. É possível ver a fumaça de longe. Foi preciso chamar reforço. O número de brigadistas, bombeiros e voluntários dobrou. 100 deles se revezam no combate noite e dia. O helicóptero dos bombeiros chegou para ajudar a transportar as equipes aos focos de incêndio, de difícil acesso. O risco maior é atravessar a pista e pular e ir em direção ao Parque Nacional. Pode atingir casas, fazendas, lugares que não queimam há mais de 10 anos, que é um grande risco. Até agora, segundo os bombeiros, o fogo destruiu 8.000 hectares. Eles investigam se o incêndio foi causado por bitucas de cigarro jogadas por turistas. Nós estamos percorrendo agora uma área aqui onde os brigadistas do ICMBio acabaram de controlar o incêndio. O trabalho deles ajudou a evitar que o fogo se alastrasse ainda mais e atingisse aquela outra parte ali que ainda está verde. Este voluntário sofreu queimaduras, principalmente na perna. O cerrado ele só pega fogo na época de chuva, porque o único fogo natural do cerrado é o fogo de raio. Então, se está pegando fogo agora é porque alguém colocou. Isso precisa ser sanado, porque a gente não controla o fogo é muito forte. Em Minas Gerais, os bombeiros receberam mais de 200 chamados só hoje. A fumaça se espalhou na área rural que pertence à Embrapa, em 7 Lagoas, região central de Minas. O gado não foi atingido, mas uma casa e um galpão desativados ficaram destruídos. Uma grande área de pastagem queimou. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária disse que vai investigar a causa do incêndio.
Essa aqui é a BR-356, que leva para Ouro Preto. Um incêndio atinge uma área de mata fechada agora, nessa direção aqui. É um local de difícil acesso até para os bombeiros. Há muitos fios de alta tensão aqui. Olha só como é que está tudo enfumaçado. Chamas altas queimaram árvores. O lugar tem muitas torres de energia e fica próximo a uma mineradora. Sem acesso, os militares ainda não sabem o que teria provocado o incêndio e nem o tamanho da área destruída. O fogo também não dá descanso aos moradores de São Joaquim de Bicas, na Grande BH. Faz uma semana que a vegetação da Serra da Farofa é consumida pelas chamas. Os bombeiros ainda não sabem o que causou o incêndio. Olha, Anne Lotterman, temos notícias de mudança no tempo, hein? Boa noite, Anne. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner. Boa noite a todos. Eu começo falando da previsão da notícia da frente fria que passou pelo sul e já chegou a São Paulo e também Mato Grosso do Sul. Repare como a chuva está toda aqui perto da frente fria, ela canaliza a umidade do Brasil e fabrica nuvens de chuva. Chuva e vento. Hoje as rajadas chegaram aos 104 km por hora em Urubici, Santa Catarina, em Clevelândia, no Paraná, Água Clara, em Mato Grosso do Sul e Tupã, em São Paulo. As rajadas foram em torno dos 80 km por hora. O vento acontece quando duas massas diferentes se chocam. É o caso da fria e a do calor, que estava aqui na frente da frente fria. E ao longo dessa noite e amanhã, essa frente fria ela vai provocar chuva e queda na temperatura em São Paulo, onde a máxima não passa dos 26 graus. No Rio de Janeiro cai para 29, hoje fez 39 graus. Campo Grande e Cuiabá continua quente e chove fraco. Em Curitiba, ela pode ser volumosa, são esperados 50 milímetros. Nesse mês de setembro, choveu na região apenas 8 milímetros e a média é 141, ou seja, vai ter que chover muito ainda nessa segunda quinzena do mês para chegar nessa média em Curitiba, viu, Renata? Vamos lá para cima no mapa, como é que fica o norte e nordeste? Vamos lá, vamos falar do norte primeiro. No norte, as pancadas podem ser pontualmente fortes em Boa Vista, Belém e Macapá, mas o volume não é nada demais. No nordeste, chove fraco na região litorânea e essa chuvinha acaba mantendo as temperaturas aí na casa dos 30 graus em Salvador, Recife 28 e Natal 29 graus. No interior do nordeste, tempo firme, é onde há muitos reservatórios de água. Dos 436 açudes que são monitorados, 128 estão com volume abaixo dos 20%. E a maior parte deles está aqui, entre a Paraíba, Rio Grande do Norte e também o Ceará. Além do interior do Nordeste, o tempo fica firme também do leste de Mato Grosso até o Espírito Santo, Rio Grande do Sul até Foz do Iguaçu, no Paraná. Em Porto Alegre, a máxima é de 17 graus, Palmas 38 graus, Belo Horizonte, Brasília e Porto Velho 34, em São Luís 32, Aracaju e Vitória, máxima de 30 graus. Renata, Bonner, até amanhã. Até amanhã. Nesta terça-feira, numa reunião do Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário, a exposição Amazônia, do fotógrafo e ambientalista Sebastião Salgado, foi apresentada pela primeira vez no Brasil. São 200 painéis fotográficos sobre a Amazônia. Matas, rios, montanhas, o dia a dia dos povos indígenas. E um enorme pedaço da floresta ainda intocado pelo homem. Outros tempos. A exposição é resultado das quase 50 viagens que Sebastião Salgado fez entre 2013 e 2019 no coração da floresta. As obras estão em cartaz em Paris e chegam ao Brasil no início do ano que vem. É a visão do paraíso, como descreve o próprio Sebastião Salgado. Olha, se a Amazônia é o paraíso, e é o paraíso, as comunidades indígenas são o homem antes do pecado original. As tribos da Amazônia são puras, são boas, não são violentas. A prévia da mostra foi exibida hoje numa transmissão ao vivo durante reunião do Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário, coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça. A participação de Sebastião Salgado no Observatório do Meio Ambiente ocorre em um momento em que o Brasil é pressionado pela comunidade internacional a combater o avanço do desmatamento. Esse observatório é um grupo criado pela Justiça no ano passado, que tem como objetivo auxiliar as decisões judiciais sobre conflitos de terras, questões indígenas, garimpo e extração ilegal de madeira. O direito ao meio ambiente é um direito fundamental do ser humano. E o papel do judiciário é a defesa intransigente dos direitos fundamentais
dos direitos humanos e forçosamente a proteção do meio ambiente. Sebastião Salgado ressaltou a importância do judiciário na defesa da Amazônia. Hoje, na situação tão dramática e especial do Brasil, aos ataques severos que nós estamos perpetrando contra o que eu considero a maior reserva das gerações futuras no Brasil, o Poder Judiciário hoje é o nosso grande aliado e a nossa última instância nessa grande luta. A luta de Sebastião Salgado é para que no futuro a floresta intocada não seja apenas um retrato do passado. Sabe quanto custa a Amazônia? Custa o preço que nós temos que colocar para reconstruir. Nós estamos destruindo um capital fabuloso das gerações futuras do Brasil. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o andamento de 2 investigações contra o ex-presidente Lula na Justiça Federal em Brasília. Os procedimentos apuram doações da Odebrecht ao Instituto Lula e a compra de um terreno para a sede do Instituto e um apartamento em São Bernardo do Campo. Na prática, o ministro impede que os casos sejam reiniciados. Segundo Lewandowski, quando o Supremo declarou que o então juiz Sérgio Moro atuou de forma parcial no caso do triplex no Guarujá, ficou reconhecido indiretamente que os procuradores da Lava Jato também atuaram de forma irregular contra Lula. O ministro atendeu a um pedido da defesa do ex-presidente. A decisão vale até que o Supremo decida sobre o requerimento dos advogados para que essas investigações sejam encerradas. A defesa de Lula afirmou que a decisão reforça que os 2 casos foram anulados pelo Supremo em virtude da suspeição de Moro e que nada pode ser reaproveitado. Depois de várias tentativas para não prestar depoimento, o advogado Marcos Tolentino compareceu hoje à CPI da Covid. Ele é suspeito de envolvimento nas irregularidades do contrato do Ministério da Saúde para a compra da Covaxin. O advogado Marcos Tolentino faltou a 2 convocações anteriores da CPI e alegou problemas de saúde. Hoje chegou acompanhado de médicos. Em julho, esteve voluntariamente na comissão para assistir ao depoimento do deputado Ricardo Barros, do Progressistas, líder do governo na Câmara. O presidente da comissão, Omar Aziz, do PSD, lembrou que para apoiar o amigo, ele não precisou de acompanhamento médico. O senhor esteve aqui no dia do depoimento do senhor Ricardo Barros, estava aqui? Sim. Eu lhe vi aqui. Sim, eu vim até aqui, que eu o encontrei, até eu percebi que sentiram até que fosse alguma afronta, peço até desculpa. Mas o senhor estava aqui nesse dia, mas o senhor não estava acompanhado de nenhum profissional de saúde nesse dia? Não. Pois é. Nesse dia o senhor não estava com um profissional de saúde? Tolentino é suspeito de ser o verdadeiro dono do FIBBank. A instituição, que não é um banco, apesar do nome, foi quem fez uma espécie de seguro para a Precisa Medicamentos apresentar como garantia do contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais de venda da vacina Covaxin ao Ministério da Saúde. A CPI suspeita que essa garantia era uma fraude. O negócio acabou cancelado por causa de denúncias de uma série de irregularidades. Hoje, ele negou ser dono do FIBBank, mas o relator Renan Calheiros, do MDB, mostrou que Tolentino recebeu uma procuração da empresa Pico do Juazeiro, sócia do FIBBank, que deu a ele plenos poderes de representação. Tolentino não quis responder. O senhor se apresentava em todas as conversas, oferecendo os serviços do FIBBank como procurador indireto e até mesmo como dono das empresas. Em 2011, presidente, é importante que se registre isso, a Benet passou procuração que dá poderes amplos e especiais a Tolentino, em caráter irrevogável e irretratável, para representá-lo na qualidade de cotista da empresa Pico do Juazeiro. Senador, assim, gostaria de manter em silêncio, porque tem N negócios incomuns, desde precatório e outras coisas, menos diretamente no FIB, que eu não tenho nenhuma gestão. Então, eu gostaria de permanecer nesse direito meu, no silêncio.
Além do negócio da Precisa Medicamentos, senadores afirmaram que o FIBBank foi o garantidor financeiro de outros contratos com o governo federal. A Fazenda Nacional não era ouvida, a Procuradoria da República não era ouvida, a Advocacia Geral da União, quando era ouvida tardiamente ou não era obedecida. Foi assim que aconteceu com a Covaxin. O advogado da AGU disse que faltava garantia, que a garantia tinha que ser bancária. Eles não só descumpriram a lei, não só descumpriram o contrato, como aceitaram uma garantia que não é bancária de um banco que não é banco. A CPI aprovou um requerimento com pedidos para que o Tribunal de Contas da União e a Procuradoria-Geral da República façam auditorias nos contratos fechados com o governo federal que têm garantias dadas pelo FIBBank. A CPI suspeita que o FIBBank não tem como honrar a maioria dessas garantias. Sobre o contrato entre o Ministério da Saúde e a Precisa Medicamentos, Tolentino disse que não teria como participar das negociações porque estava internado entre fevereiro e março deste ano. Mas a CPI suspeita que ele teria se beneficiado do negócio. Renan Calheiros mostrou que no dia em que a Precisa fez um depósito para o FIBBank, como contrapartida pela garantia oferecida ao contrato com o Ministério da Saúde, o FIBBank fez uma transferência para a conta de uma empresa no nome da mãe de Marcos Tolentino. As movimentações financeiras mostram que a Brasil Space Airlog, empresa que pertence de fato ao senhor Marcos Tolentino, recebeu, eu aqui já coloquei, do FIBBank 336 mil reais, dos 350 mil reais, no mesmo dia em que esse valor foi pago pela Precisa Medicamentos. Senadores governistas não fizeram perguntas ao advogado e repetiram o argumento de que nenhum dinheiro foi pago no negócio. O vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues da Rede, disse que o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, investigado pela CPI, estava por trás de todo o esquema entre a Precisa Medicamentos e o Ministério da Saúde. O esquema, segundo Randolfo, poderia beneficiar as empresas de Marcos Tolentino e a Barros, com um contrato cheio de irregularidades e sem garantias de entrega de vacinas. Em depoimento à CPI, Ricardo Barros negou que tenha atuado para beneficiar a Precisa Medicamentos. No dia 6 de janeiro deste ano, foi subscrito uma medida provisória em que o presidente da República omitiu os instrumentos para aquisição das vacinas da Janssen e da Pfizer. E depois a medida provisória foi emendada por quem? Pelo deputado Ricardo Barros, líder do governo, para favorecer qual vacina? A Covaxin. Qual contrato ia ser beneficiado? O da Precisa. E depois disso, nós encontramos que quem iria garantir o contrato era essa instituição aqui. Era esse FIBBank, do doutor Marcos Tolentino. Doutor Marcos Tolentino, que o deputado Ricardo Barros diz nessa CPI, é um grande amigo de muitos anos. O senador Renan Calheiros prometeu entregar o relatório final da CPI na semana que vem. Um dos capítulos vai tratar de supostos crimes de responsabilidades cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro. A pedido da CPI, um grupo de juristas, coordenado pelo ex-ministro da Justiça Miguel Reale Júnior, analisou depoimentos e toda a documentação da CPI. E hoje entregou o relatório com os possíveis crimes cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro na condução da pandemia. Os juristas ressaltaram que o presidente da República, por atos normativos, atos de governo e conduta pessoal, conspirou mormente ao longo de março e abril de 2020 contra as medidas sanitárias ditadas pela ciência, adotadas pelo Ministério da Saúde, até que no final de março, o ministro Henrique Mandetta envia carta ao mandatário em que anuncia o colapso do sistema se não houvesse mudança de atitude. Segundo eles, Bolsonaro também desrespeitou o direito à vida e à saúde de número indeterminado de pessoas, por via de atos comissivos, ao promover aglomerações, ao se apresentar junto a populares sem máscara, ao pretender que proibições de reuniões em templos por via de autoridades fossem revogadas judicialmente, ao incitar a invasão de hospitais, pondo em risco doentes, médicos, enfermeiros e os próprios invasores, ao incentivar repetidamente a população a fazer uso da cloroquina, dada como infalível,
hidroxicloroquina e ivermectina, medicamentos sem eficácia comprovada e com graves efeitos colaterais. Ao recusar e criticar o isolamento social e as autoridades que o impõem, ao sugerir que a vacina poderia transformar a pessoa em jacaré, desencorajando a população a se vacinar, ao postergar a compra de vacinas, ao ridicularizar os doentes com falta de respiração, ao ter descaso em face da situação trágica de Manaus no início deste ano, dando causa à trágica dizimação. Os juristas também destacaram que Bolsonaro deixou de cumprir determinação do Supremo Tribunal Federal e da própria Constituição para assumir a coordenação do combate à pandemia. E ressaltaram que, ao contrário do que vem dizendo o presidente, o próprio Supremo determinou que havia competência comum entre União, estados e municípios. O parecer também aponta outros crimes que teriam sido cometidos por Bolsonaro: infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, prevaricação, crime contra a humanidade. Autor do pedido para os juristas, senador Alessandro Vieira, do Cidadania, afirmou que há elementos suficientes para um pedido de impeachment. Com relação ao presidente Bolsonaro, a comissão de juristas sugere o indiciamento por crime comum, crimes contra a saúde pública, como a epidemia agravada pelo resultado de morte, crime de responsabilidade, na medida em que ele diretamente prejudicou, recusou ou retardou o direito de acesso livre à saúde pública, que é constitucional, e também crime contra a humanidade, na medida em que algumas populações foram mais atingidas, mais sacrificadas pelas escolhas de negar atendimento imediato, de negar o acesso à vacina, acesso a esclarecimento e optar por tratamentos que fugiam totalmente do consenso científico global. Existe convicção do cometimento de crime de responsabilidade que justifica o processo de impedimento. O relator da CPI, senador Renan Calheiros, vai analisar todo o material produzido pelo grupo de juristas, que também aponta possíveis crimes praticados por outros integrantes do governo, entre eles o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e o ex-secretário executivo do Ministério, Élcio Franco. Renan Calheiros pretende seguir ouvindo outros juristas e também a OAB antes de concluir o relatório final. Nós procuramos o Palácio do Planalto, mas não tivemos retorno. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, rejeitou e devolveu ao governo a medida provisória assinada pelo presidente Bolsonaro, que alterava o Marco Civil da Internet. A expectativa da devolução da medida provisória vinha desde a semana passada, quando o texto saiu no Diário Oficial. Por ser MP, havia entrado em vigor imediatamente no dia 6 de setembro. O texto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro modificava o Marco Civil da Internet, aprovado em 2014, depois de 7 anos de discussão no Congresso. A MP era uma interferência direta na forma como as redes sociais gerenciam os conteúdos postados e restringia a moderação pelas empresas. A Ordem dos Advogados do Brasil, especialistas em direito digital, entidades da sociedade civil e parlamentares criticaram o texto, que dificultava a suspensão, o cancelamento ou a exclusão de contas que disseminassem informações falsas ou conteúdos de ódio. 7 ações no Supremo Tribunal Federal pediram a suspensão da medida provisória. Consideraram que ela era inconstitucional e não atendia aos requisitos de relevância e urgência. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, também defendeu a suspensão do texto. Com tantos questionamentos, o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, foi além. Devolveu a MP ao Palácio do Planalto. Ele se valeu de um parecer técnico da Consultoria Jurídica do Senado, que apontou a inconstitucionalidade do texto. No ofício em que comunica ao presidente da República a devolução da MP, Rodrigo Pacheco explicou sua decisão. Destacou que o conteúdo normativo veiculado pela medida provisória disciplina com detalhes questões relativas ao exercício de direitos políticos, à liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento, matérias absolutamente vedadas do regramento por meio do instrumento da medida provisória. O presidente do Congresso afirmou
que, ao promover alterações no Marco Civil da Internet, com prazo exíguo para adaptação e com previsão de imediata responsabilização pela inobservância de suas disposições, gera considerável insegurança jurídica aos agentes a ela sujeitos, conforme também salientam o parecer da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como o parecer da Procuradoria-Geral da República. Também declarou que a mera tramitação da medida provisória constitui fator de abalo ao desempenho da função constitucional do Congresso Nacional. Pacheco também anunciou sua decisão em plenário. A presidência faz saber que foi encaminhada ao excelentíssimo senhor presidente da República mensagem datada de hoje que rejeita sumariamente e devolve a medida provisória número 1068 de 2021 e declara o encerramento de sua tramitação no Congresso Nacional. No Planalto, a devolução da MP já era esperada. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, esteve com Pacheco mais cedo na residência oficial do Senado. O próprio Bolsonaro já havia sido alertado por técnicos de sua equipe sobre a inconstitucionalidade da medida. Desde a redemocratização, essa é a 5ª vez que o Congresso devolve uma MP à presidência, a 2ª no governo Bolsonaro. Na mesma hora em que o senador Rodrigo Pacheco anunciou a devolução da medida provisória, a ministra do Supremo, Rosa Weber, suspendeu os efeitos da MP. A ministra afirmou que mudanças significativas que envolvam direitos fundamentais dos cidadãos não podem ser tratadas por medidas provisórias e exigem um amplo debate no Congresso. E agora há pouco, os senadores aprovaram um projeto que libera a candidatura de políticos multados por causa de irregularidades nas prestações de contas. Pela lei atual, quem teve as contas rejeitadas por irregularidades insanáveis paga multa e pode até ficar inelegível por 8 anos. A liberação aprovada hoje vale para quem foi punido exclusivamente com a multa. O projeto segue agora para a sanção do presidente Bolsonaro. Em Goiás, a Justiça determinou que João Teixeira de Faria saia do presídio e volte a cumprir prisão domiciliar. Desde o começo da pandemia, o homem que usava o apelido de João de Deus estava em prisão domiciliar, mas voltou ao regime fechado no fim de agosto, depois de o Ministério Público oferecer a 15ª denúncia contra ele. As condenações por crimes sexuais de João Teixeira somam 45 anos. No pedido de prisão domiciliar, a defesa argumentou que ele tem doenças crônicas e quase 80 anos. A seguir, Pelé recebe alta da UTI. Gabriel Medina é tricampeão mundial. O rei do futebol recebeu alta da UTI depois da cirurgia no intestino para retirar um tumor. A boa notícia veio no boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein. Segundo a nota, Edson Arantes do Nascimento apresenta boa condição clínica, recebeu alta da UTI e fará recuperação no quarto. Pelé deu entrada no hospital no dia 31 de agosto para fazer exames de rotina. Os médicos encontraram um tumor no cólon direito, uma das partes que formam o intestino grosso. No dia 4 de setembro, ele passou por uma cirurgia para a retirada do tumor. Ainda não há informações se o tumor de Pelé é maligno ou benigno. Agora, o rei do futebol segue sob cuidados médicos no quarto, mas ainda não se sabe quando ele poderá voltar para casa. Ontem, 2 filhas de Pelé postaram fotos que mostram o rei na cama do hospital, mas com um sorriso no rosto. Segundo uma delas, a Kelly, o bom humor não é completo apenas porque ele só pode comer gelatina. Hoje, numa rede social, Pelé disse que leu todas as mensagens de carinho que recebeu. Agradeceu a quem mandou boas energias e completou: continuo cada dia mais alegre, com muita disposição para jogar 90 minutos, mais a prorrogação. Estaremos juntos em breve. Amanhã tem Flamengo e Grêmio pela Copa do Brasil e a expectativa é da presença de mais de 20 mil torcedores nas arquibancadas. No passado, comprar o ingresso bastava. Dessa vez é diferente. O torcedor tem que cumprir uma série de exigências.
além de adquirir a entrada, deve levar aos pontos de troca de ingresso o certificado de vacinação e o resultado negativo do exame de Covid, feito no máximo 48 horas antes do jogo. Todo mundo sabe da necessidade de se controlar, de obedecer às normas de segurança para evitar prejudicar o próximo aí. Dentro do Maracanã, os torcedores devem manter distanciamento de pelo menos 1 metro entre eles e também usar máscara. Quem entrar no estádio será monitorado pela Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro nos 15 dias seguintes. A gente vê vários países do mundo fazendo eventos com essa característica. A gente tem muita segurança, pelo que a gente viu nos outros países, que eventos com tripla proteção, com vacinação sendo conferida, com testes sendo realizados em menos de 48 horas e também com utilização de máscara, a gente acredita que a gente pode sim conseguir fazer um evento livre da Covid. Este será o primeiro de 3 jogos do Flamengo que servirão como eventos teste pelo município do Rio. Amanhã o Maracanã terá 35% de sua capacidade liberada. Significa que quase 25 mil torcedores vão poder assistir a Flamengo e Grêmio pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Flamengo venceu o primeiro jogo em Porto Alegre por 4-0. O Grêmio, em desvantagem, vai a campo com somente alguns titulares. O Clube Gaúcho ainda tenta, na Justiça Desportiva, suspender a presença da torcida do Flamengo. Alega quebra de isonomia, de direitos iguais, já que no jogo de ida não houve torcida. Independente de se o juiz tal tem uma liminar, se tem público, não tem público, isso aí no vestiário não entra. Nós vamos só pensar no jogar futebol e acabou. Santos e Atlético Paranaense hoje. Atlético Mineiro e Fluminense, Fortaleza e São Paulo amanhã não vão contar com torcida. Se a Justiça Desportiva não mudar a decisão no Rio, será a primeira vez, desde o começo da pandemia, em que 2 clubes da primeira divisão vão se enfrentar numa competição nacional com a presença de público. O brasileiro Gabriel Medina conquistou o Campeonato Mundial de Surf pela 3ª vez. A praia de Trestles, aqui na Califórnia, foi tomada pela torcida brasileira, comemorando a vitória do Gabriel Medina. Ele conquistou o tricampeonato mundial de surf agora há pouco, dando um show na água, com direito a várias manobras aéreas. Medina derrotou o também brasileiro Felipe Toledo na decisão. Pela primeira vez em 45 anos, o título do Mundial de Surf foi disputado em esquema de mata-mata com os 5 melhores do ranking. Os brasileiros dominaram a etapa final do Mundial de Surf. Por ser o líder, Medina já entrou classificado para a decisão. Felipe Toledo chegou à final após vencer o campeão olímpico Ítalo Ferreira. Fico feliz de poder botar, né, um sorriso no rosto da galera. Hoje foi demais, a galera torceu forte ali, muito carinho, muito amor. E quando tem isso tudo envolvido, eu só tento entrar na água e fazer o meu melhor. Então, fico feliz que eu saí daqui hoje com a vitória. Entre as mulheres, a brasileira Tatiana Weston Webb ficou com o vice-campeonato, vencido pela havaiana Carissa Moore, 5 vezes campeã mundial. Ela é a 2ª surfista brasileira a se tornar vice-campeã mundial, ao lado da Silvana Lima. E uma última informação. O Rock in Rio confirmou hoje mais uma estrela internacional. A cantora britânica Dua Lipa encerra os shows do Palco Mundo no último dia do festival, em 11 de setembro do ano que vem. O Jornal da Globo é depois de Profissão Repórter. Boa noite. Boa noite e até amanhã.